Mulher chora no altar quando o noivo revela um segredo que deixou todos chocados. Não há dia mais especial para uma mulher do que o dia do seu casamento. Um momento repleto de felicidade, emoções e surpresas. Contudo, o que Jéssica nunca esperava é que uma revelação em pleno altar pudesse fazê-la chorar incontrolavelmente. Mas para entender melhor essa história, é necessário voltar um pouco no tempo. Era meados de 2014 quando Jéssica conheceu Paulo Júnior. Apresentados um para o outro por um casal de amigos em comum, os dois se apaixonaram quase que instantaneamente e logo começaram um sério compromisso. Paulo Júnior sempre se mostrou um bom e romântico rapaz desde o início do relacionamento. Bastante batalhador, trabalhava em uma oficina mecânica da periferia durante o dia e estudava na faculdade de Direito durante a noite. Mesmo assim, apesar do pouco tempo livre que lhe restava, ele sempre dava um jeito de ver Jéssica, nem que fosse por apenas alguns minutos entre suas folgas. Jéssica, por sua vez, passava praticamente o dia inteiro ajudando sua mãe em uma lan house. Esse estabelecimento, que era o ganha-pão da família, era tudo o que tinha restado desde a morte do seu pai, que faleceu num acidente de trem. Além da saudade, tudo que ele havia deixado para elas era isso, e uma montanha de dívidas. Apesar de tudo, Jéssica e Paulo Júnior mantiveram firmes o romance. Como moravam em bairros distantes um do outro, Paulo costumava pegar o ônibus toda sexta-feira à noite, assim que saía da faculdade. E por volta da meia-noite, chegava na casa de Jéssica para passarem um fim de semana juntos. A mãe de Jéssica nunca se opôs ao namoro, mas também nunca permitiu que o casal dormisse juntos no mesmo quarto enquanto não se casassem. Por isso, o sonho dos dois era construir logo sua própria casa, para enfim se unirem eternamente como deveria ser. Assim o tempo passou, e Jéssica e Paulo continuaram lutando dia após dia para ajudarem suas famílias e guardarem o que sobrava para o casamento. Para complementar a renda, Paulo arrumou um emprego extra na cidade vizinha, o que fez com que ele abrisse mão dos fins de semana que tinha para ficar mais tempo com ela. Apesar da saudade, Jéssica compreendia todo o sacrifício do noivo, ciente de que tudo aquilo era para que pudessem viver juntos o quanto antes. Contudo, não demorou para que algumas amigas colocassem uma pulga atrás da orelha da moça, pois Paulo nunca dizia com clareza que tipo de trabalho era esse que ele fazia na cidade vizinha. Sempre que Jéssica o questionava, Paulo dizia que era um trabalho simples, mas que queria manter em segredo, pois só iria revelar o que era quando fosse a hora certa. Jéssica ficou cheia de dúvidas, mas confiou no noivo, que dizia que se tudo desse certo, era algo que seria muito bom para suas vidas. Além disso, a rotina de Jéssica com a mãe e uma dívida nova surgindo a cada mês não a deixava pensar muito sobre essas coisas. Aos poucos, ela começou a notar todo o sufoco que a mãe estava passando e teve que presenciá-la vendendo alguns bens que ainda possuíam, como um carro velho que estava parado na garagem e que era o xodó de seu falecido pai. Pouco a pouco, as economias da família foram sugadas pelos credores e o desespero se tornou cada vez maior. Jéssica então começou a se sentir culpada por estar juntando dinheiro com Paulo, pois ao mesmo tempo em que preparava e sonhava com o casamento dos sonhos, via aquela que a criou por toda a vida, sofrendo sozinha e sem rumo com toda a situação que seu pai tinha deixado. Ainda assim, a mãe de Jéssica insistia em dizer para a filha que ela não deveria se preocupar com isso, pois ao abrir mão do seu próprio sonho para consertar os erros da família, não é o que ela desejava. E por isso proibiu Jéssica de continuar a ajudar em casa, dizendo que o foco da moça agora deveria ser somente no casamento, e que ela mesma iria se virar para dar um jeito na situação. O problema nisso tudo era que sua mãe estava escondendo um segredo que Jéssica jamais poderia imaginar, e que só descobriu anos mais tarde. Era outubro de 2020, exatamente 2 dias antes do casamento acontecer, quando Jéssica voltava dos preparativos do salão de festas. Ela estava radiante, muito animada com os últimos retoques para o seu casamento. Nessa altura, a lan house da família já havia ido à falência por completo, pois não existia mais público para esse tipo de negócio, e sua mãe já tinha vendido todos os computadores por preços muito baixos e usado o dinheiro que conseguiu para pagar os aluguéis atrasados do ponto comercial antes de entregá-lo. Com isso, a pequena pensão deixada pelo pai se tornou a única renda da casa, o que até aquele momento não parecia ser um problema muito grave. Mas foi então que Jéssica descobriu o segredo que a mãe escondia. Era por volta do meio-dia quando ela chegou animada da prova de bolos e se deparou com 2 homens estranhos em sua porta. O portão da casa estava trancado com cadeado,
e as janelas todas fechadas, e a moça logo estranhou. Jéssica sabia que sua mãe estava em casa, pois tinha acabado de enviar uma mensagem para ela. O que a eufórica noiva não sabia era o motivo desses homens estarem plantados na calçada como se fossem verdadeiros abutres. "Você mora nessa casa, senhorita?" Um deles perguntou. "Moro sim. No que posso ajudar?" Jéssica respondeu com um sorriso no rosto. "Somos representantes de uma financeira e gostaríamos de falar com a Maria das Dores. Ela é o que sua?" Indagou o segundo homem. "Minha mãe", Jéssica respondeu. Foi então que os homens começaram a falar e o chão de Jéssica praticamente a engoliu enquanto as palavras martelavam seus ouvidos. Jéssica descobriu que durante todos esses anos em que sua mãe disse que estava se virando com as contas, na verdade ela estava acumulando uma enorme dívida com empresas de empréstimos, refinanciando outras dívidas ao ponto de ter deixado a própria casa como garantia. A moça simplesmente não quis acreditar. Enquanto ligava desesperada para a mãe que não atendia, os homens aguardavam pacientemente com uma porção de documentos nas mãos que comprovavam o que eles diziam. Jéssica sentiu sua visão escurecer, o coração palpitar apressado e pediu para que eles voltassem outro dia, pois não estava com cabeça para lidar com a situação. Quando os homens se foram, ela ligou para Paulo Júnior, que novamente em seu misterioso emprego na outra cidade não atendia. Era uma situação insuportável para ela, que além de ter que lidar com todos os preparativos para o grande dia da sua vida, tinha agora esse enorme problema para resolver. Quando finalmente entrou em casa, confrontou sua mãe sobre todos aqueles empréstimos e o motivo dela ter escondido algo tão grave. A mãe de Jéssica justificou que ela não poderia colocar sobre os ombros da filha o fardo que seu pai havia deixado. Não agora que ela havia encontrado um grande amor e estava prestes a se casar e viver a própria vida. Jéssica chorou, mas logo entendeu o sacrifício que sua mãe estava fazendo por ela, pois foi graças a esse sacrifício que ela e Paulo conseguiram juntar dinheiro para terminar uma casa e fazer o casamento dos sonhos. No dia seguinte, na véspera do casamento, Paulo Júnior voltou da cidade vizinha e as acompanhou até o escritório da financeira. Paulo teve uma conversa em particular com o representante da empresa e conseguiu um acordo para que a mãe de Jéssica não perdesse a casa, refinanciando a dívida outra vez. "Quero que você foque apenas no nosso casamento", ele disse para Jéssica. "Sobre essa situação nós pensamos depois." Mais aliviada, a jovem noiva voltou seu foco para os preparativos e aguardou ansiosamente o novo dia nascer. Finalmente, o seu grande momento havia chegado, e ao pôr do sol, ela seria uma mulher casada. O que ela nunca poderia imaginar era o que Paulo Júnior tinha para dizer em pleno altar. No dia do casamento ocorreu tudo bem. A organização foi perfeita e sua mãe estava bem mais tranquila do que na noite anterior. Jéssica passou todo o dia se preparando em um lugar especial. Ela teve a melhor maquiadora da cidade, além de massagem e tudo que uma noiva merece em seu dia à disposição. Quanto mais a hora marcada se aproximava, mais devagar o tempo parecia passar para ela, que mal via a hora de ter um anel em seu dedo esquerdo. O momento esperado, então, finalmente chegou. Jéssica desembarcou na igreja em uma linda limusine. Os arranjos de flores estavam perfeitos e as daminhas de honra maravilhosas. Enquanto subia pelas escadas para se preparar para sua entrada, percebeu os olhares nervosos dos padrinhos e da cerimonialista, que revelou que Paulo Júnior ainda não tinha chegado. Jéssica quase enlouqueceu e começou a pensar um monte de besteiras. Primeiro pensou que ele havia desistido de se casar, depois de presenciar tantos problemas. Depois começou a pensar no pior, imaginando uma enorme quantidade de situações que poderiam ter impedido o noivo de comparecer ao dia mais importante de suas vidas. Então ela descobriu que Paulo tinha sido chamado ao seu emprego misterioso para resolver uma situação. Com as lágrimas já borrando a maquiagem, Jéssica ignorou os conselhos e avisos de todos e, puxando sua mãe pelo braço, ordenou que o casamento começasse mesmo sem o noivo. Assim os padrinhos entraram e o porta-aliança também. As daminhas com as flores, até mesmo sua avó em uma cadeira de rodas. Quando Jéssica já imaginava que teria que passar a vergonha de esperar o noivo no altar, Paulo surgiu correndo na rua lateral da igreja com um envelope nas mãos. "Eu não acredito que você fez isso comigo!" Foi a primeira coisa que ela disse ao vê-lo. "Me perdoe, não tinha como eu não ir. Te juro que essa foi a última vez. Você vai ter que me dizer o que faz de tão importante nessa cidade ou eu não me caso." Ela respondeu brava. Paulo sorriu e mostrou o envelope. "A resposta tá aqui. Case-se comigo e vai descobrir." Ele a deixou retocando a maquiagem e fez a sua própria entrada. Havia muitos olhares julgadores nos bancos da igreja, mas Paulo sabia que tinha feito o que era certo, mesmo que para todos ele parecesse egoísta demais.
Jéssica então fez a sua entrada e a cerimônia finalmente começou. Enquanto segurava firme a mão de Paulo, praticamente o machucando de tanta força, o padre conduziu os ritos e a grande pergunta foi feita: Jéssica, você aceita Paulo como seu legítimo esposo? E para surpresa de todos, Jéssica respondeu: apenas se ele me disser o motivo do seu atraso. Estou farta de segredos. Enquanto o burburinho se arrastou pela igreja, Paulo manteve um sorriso tranquilo no rosto e buscou com o padrinho o envelope que carregava. Ele pegou o microfone, se virou para ela, retirou um grande papel do envelope e começou a dizer: meu amor, apesar de ter me formado como advogado, você sabe muito bem que não sou muito bom com as palavras. Durante todos esses anos dessas indas e vindas que tivemos, não fui muito presente e parecia até mesmo egoísta. Também durante todo esse tempo, você sempre quis saber o que eu fazia no meu outro emprego. Pois bem, chegou a hora de revelar. A verdade é que não existe emprego nenhum. Paulo fez uma pausa em sua fala e esperou a multidão na igreja se acalmar. Desde o dia em que te conheci, sempre soube que você era uma mulher determinada e ao mesmo tempo muito ansiosa, e por isso achei melhor não contar até que tudo fosse resolvido. Pois bem, apesar de não existir emprego algum na outra cidade, isso não significa que eu não estava trabalhando. O motivo pelo qual eu ia e voltava em todo o tempo livre que eu tinha é que eu estava lutando pelos direitos seus e de sua mãe. Jéssica não conseguia compreender o que Paulo Júnior queria dizer com isso, e todos na igreja se calaram de curiosidade. Desde o dia em que eu soube da maneira trágica como seu pai faleceu naquela linha de trem, passei a investigar melhor como tudo aconteceu e, junto de um detetive particular, descobri que não foi um acidente e que a empresa responsável pela ferrovia foi a grande culpada. Feito isso, entrei com o processo há um ano atrás e por isso hoje fui chamado ao escritório de arbitragem para ouvir o acordo que a empresa tinha a oferecer. Sabendo da situação complicada que sua mãe estava passando, consegui o melhor acordo possível. E é isso que eu tenho em mãos: o fim dos seus problemas e dos problemas da sua mãe. Quando Jéssica pegou o papel nas mãos de Paulo, mal pôde acreditar na quantidade de zeros no valor que a empresa tinha oferecido como indenização. Era mais do que o suficiente não apenas para pagar todas as dívidas que tiraram a casa de sua mãe, mas também para que ela pudesse ter todo o conforto que merecia pelo resto de sua vida. Jéssica começou a beijar Paulo Júnior e o padre imediatamente aceitou isso como um sim. Ela chorava incontrolavelmente, mas era um choro de felicidade. Depois da cerimônia, finalmente desfrutaram da festa dos seus sonhos. E Jéssica sentiu que o peso do mundo havia saído de suas costas. Graças ao esforço de Paulo e aos sacrifícios de sua mãe, aquele momento mágico eternizou-se em sua memória. Ela sentiu que tinha valido a pena confiar nas pessoas que amava, mesmo que essas pessoas guardassem segredos para lutarem por ela. Sua mãe havia sofrido sozinha toda a angústia de uma dívida que não parava de crescer, enquanto seu noivo ia e voltava toda vez que tinha uma folga para descobrir uma solução que ninguém nunca sequer se importou em procurar. Eles podiam até ter seus segredos, mas no fim das contas, Jéssica percebeu que tudo foi feito para o bem dela.